Dessa forma, o valor recebido pelo navio receptor será. Então, ele quer saber aqui o valor recebido pelo navio receptor. Bom, para a comunicação entre dois navios, é utilizado um sistema de codificação com base em valores numéricos. Para isso, são consideradas as operações triângulo e estrela, definidas sobre o conjunto dos números reais por. Então, x triângulo y é a mesma coisa que x ao quadrado mais xy menos y ao quadrado, enquanto que x estrela y é a mesma coisa que x vezes y mais x. Bom, o navio que deseja enviar uma mensagem deve fornecer um valor de entrada B, que irá gerar um valor de saída a ser enviado ao navio receptor, dado pela soma das duas maiores soluções da equação. Então, nosso objetivo aqui vai ser esse: descobrir qual é a soma das duas maiores soluções da equação A triângulo B estrela B triângulo A igual a zero. Cada valor possível de entrada e saída representa uma mensagem diferente já conhecida pelos dois navios. Um navio deseja enviar ao outro a mensagem atenção. Para isso, deve utilizar o valor de entrada B igual a 1. Então, ele vai usar o valor de entrada B igual a 1. E aí, dessa forma, ele quer saber o valor recebido pelo navio receptor. Bom, galera, essa é uma das questões, na verdade, na minha opinião, a mais difícil da prova do Enem 2021, pelo menos a mais difícil em termos de conteúdo. A gente teve algumas questões problemáticas, algumas questões de difícil visualização, tá? Mas em termos de conteúdo, eu acho que essa é a questão mais difícil de todas, até porque tem algumas maneiras da gente resolver essa questão. Se você seguir pelo caminho que alguns alunos seguiram, de acabar gerando uma equação de quarto grau, a resolução dessa questão vai ficar muito complicada, tá? Mas tem uma forma de você evitar essa equação de quarto grau. Então, primeiro, eu vou explicar para vocês como que eu fiz na prova, e foi uma maneira super rápida, entre aspas. Eu tive uma boa percepção lá na hora da prova para evitar essa equação de quarto grau, e depois eu explico para vocês como que vocês poderiam lidar com essa equação de quarto grau caso vocês tivessem caído nela, beleza? Então vamos começar sem usar a equação de quarto grau. Bom, vamos por partes aqui, olha só. Nosso objetivo é descobrir a soma das duas maiores soluções dessa equação que está aqui, beleza? Só que a gente sabe que o B é igual a 1. Então, deixa eu até voltar aqui rapidinho para explicar um detalhe. Essas operações que foram definidas aqui, tá, são operações que, para a gente, não tem muito sentido e tal, mas no contexto da codificação no problema, ela faz sentido. Então, por exemplo, digamos que você tenha lá numa calculadora um botão que tem uma representação assim, ó, x elevado a y, beleza? E aí você aperta a seguinte sequência nessa calculadora. Você aperta o botão que tem o número 1, você aperta o botão que tem o x elevado a y, você aperta o botão número 2 e aperta o botão igual, beleza? O que esse botão aqui vai fazer? Tá? Qual é a operação que ele está fazendo? Ele está pegando o x, que geralmente é o primeiro valor que você inseriu ali na calculadora, e elevando ao y, que é esse segundo valor que você inseriu na calculadora. Então, quando você faz essa sequência aqui, 1, x elevado a y2 e aperta igual, o resultado dessa operação vai ser o 1 elevado ao quadrado. Então vejam que esse botão é uma operação potência, que tem uma base e tem um expoente, certo? É a mesma coisa que acontece aqui. Esse triângulo é uma operação entre dois elementos, entre o x e um y. E qual operação é feita? Ele pega esse x que está aqui à esquerda, eleva ao quadrado, depois ele soma com esse x multiplicado pelo y, e depois ele subtrai daquele y elevado ao quadrado. Beleza? Assim como a operação estrela, ela faz esse x vezes y e depois soma com o x. Tranquilo? Então, dito isso, vamos lá para a nossa resolução. Então, olha só. A gente sabe aqui que o b vale 1. Ou seja, se o b vale 1, o que a gente quer resolver agora é essa equação, só que para o b valendo 1. Ou seja, a gente está interessado em resolver essa equação aqui, ó. A triângulo 1, estrela 1 triângulo A, beleza? Tudo isso aqui igual a 0, tá? Então, vamos primeiro ver quem é esse A triângulo 1 que está aqui, beleza? Então, deixa eu colocar um pouco mais forte aqui. Então, A triângulo 1, vamos primeiro fazer esse caso aqui, tá? A triângulo 1. Bom, esse A triângulo 1, ele vai ser igual a essa operação que está aqui,
onde o A está ocupando o lugar do x e o 1 está ocupando o lugar do y. Ou seja, esse A triângulo 1, a operação que vai ser feita é, eu vou pegar o número que está à esquerda, que é aquele x, e elevar ao quadrado, nesse caso aqui é o A, então isso aqui vai ficar A ao quadrado. Depois eu vou somar com o produto do x pelo y, que são os dois números que estão envolvidos nessa operação, ou seja, A vezes 1. Então vai ficar A quadrado mais A vezes 1. E por fim, eu vou subtrair o y ao quadrado, ou seja, eu vou subtrair 1 ao quadrado. Beleza? Isso aqui vai me dar A quadrado mais A menos 1. Beleza? Esse é o nosso A triângulo 1. Já o nosso 1 triângulo A, vou colocar aqui de uma outra cor. Então, esse 1 triângulo A, ele vai usar a mesma ideia, vou fazer um pouco mais rápido agora, só que invertendo quem era x e quem era y. Ou seja, esse aqui vai ficar 1 ao quadrado mais 1 vezes A menos o A ao quadrado. Ou seja, a gente vai ter aqui 1 mais A menos A quadrado. Beleza? Então, isso que está aqui é essa expressão, o que está aqui é essa expressão, logo, o que a gente quer é calcular isso aqui, ó. A quadrado mais A menos 1, estrela 1 mais A menos A ao quadrado. Tudo isso aqui vai ser igual a 0, beleza? Só que o que essa operação estrela faz? Essa operação estrela, ela pega o x, que está aqui à esquerda, multiplica pelo y, que é quem está à direita, e depois soma com o próprio x. Então vejam que isso aqui meio que está fazendo o nosso papel do x, e isso aqui tudo que está fazendo o nosso papel do y, beleza? Então, se eu reescrever essa expressão aqui agora, né, essa operação, dessa forma que está aqui à direita, x vezes y mais x, o que vai aparecer aqui é o seguinte, ó. X vezes y vai ficar a quadrado mais a menos 1, que multiplica o y, que é isso aqui tudo, que é 1 mais a menos a quadrado, e depois eu vou somar com o x, e o x é isso que está aqui, que é o a quadrado mais a menos 1. Tudo isso igual a 0. Beleza? Bom, quando chega nesse ponto, é que o aluno pode acabar, né, na ânsia, lá na pressa, lá na hora da prova, resolvendo isso aqui, né, fazendo uma distributiva, o que vai acabar gerando uma equação de quarto grau. Por quê? Porque em algum momento você vai multiplicar esse a quadrado por aquele menos a quadrado, e isso vai gerar um a à quarta, tá? E lá na hora da prova, qual foi a minha percepção? Tá? Que nem vai ser a resolução que eu vou colocar aqui, porque eu vou fazer isso de uma maneira um pouco mais simples, tá? A minha percepção aqui na hora da prova foi, eu percebi que isso daqui era igual a isso, tá? Então eu peguei essa expressão toda e joguei para o lado de lá, tá? Para o meu lado direito, e eu vou só rascunhar aqui com vocês, mas eu não vou resolver com calma dessa forma não, porque tem uma forma mais didática de resolver isso com vocês. Mas jogando essa expressão toda para o lado de lá, o que apareceu para mim foi a quadrado mais a menos 1, que multiplica 1 mais a menos a quadrado, é igual a menos, e aí eu vou pegar essa expressão toda e jogar para o lado direito. Então vai ficar menos toda essa expressão. Então isso aqui fica menos a quadrado mais a menos 1. Beleza? E aí não tem mais esse igual a zero, né? Porque vai ficar igual a essa expressão toda que foi lá para o lado direito negativa, tá? E quando você chega aqui, você tem duas opções. Primeira opção, ou isso daqui é zero, porque essa expressão é rigorosamente a mesma que essa daqui. Então, uma das possibilidades seria que o a ao quadrado mais a menos 1 fosse igual a zero. Daqui, você vai conseguir encontrar duas soluções para esse problema. E caso isso daqui seja diferente de zero, então, o que vai acontecer aqui é, quando isso e isso aqui é diferente de zero, essa expressão ainda pode ser igual, porque você vai poder cancelar esse lado com esse lado, e você só pode fazer esse cancelamento quando essa expressão toda é diferente de zero, porque quando você cancela dos dois lados da igualdade, é o mesmo que você estar dividindo ambos os lados por uma mesma expressão, ou por um mesmo número. E você só pode dividir por um número que é diferente de zero. Então você vai ter alguns problemas aí com indeterminação, inexistência e tal. Então, ou isso daqui é igual a zero, porque daí ficaria óbvio, tipo, zero vezes alguma coisa é igual a menos zero, que na verdade vai ficar zero igual a zero,
Ou, se for diferente de zero, você cancela e isso vai implicar nessa expressão ser igual a menos 1, porque você está cancelando esse parêntese todo com esse parêntese todo. Então, aqui você teria 1 mais a menos a quadrado é igual a menos 1. Você tem aqui uma outra equação do segundo grau e daqui você vai achar outras duas soluções. Então, dessa forma, eu evitei uma equação de quarto grau, meio que quebrando em duas partes de equações de segundo grau. Beleza? Só que eu não acho que essa seja a forma mais didática. Foi a que eu vi, para mim foi suficiente, foi rápido lá na hora da prova, mas eu tenho uma outra forma que eu posso explicar para vocês que evita essa equação do quarto grau, tá? De uma maneira um pouco mais simples de vocês entenderem. Então eu vou optar por esse caminho, tá? Então, antes de abrir essa expressão como está aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Note que, tá? Vamos voltar um pouco naquela operação estrela. Então, olha só. Note que x estrela y, que é igual a xy mais x, eu também posso escrever assim, ó, que x estrela y é igual a x, que multiplica y mais 1. Beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu só estou colocando esse x em evidência nessa adição, nessa soma, tá? E aí, colocando o x em evidência, ele está multiplicando nessa parcela o y e nessa parcela o 1 que está implícito ali, beleza? Então, quando eu faço isso, tá? Eu posso, vou até inverter aqui, ó, vou jogar isso aqui para baixo dessa expressão. Então, note que x estrela y, eu vou poder escrever agora como x que multiplica y mais 1, tá? Então, vou marcar isso aqui de roxo, tá? Então, eu vou usar essa forma aqui agora, tá? Que x estrela y é a mesma coisa que x que multiplica y mais 1. E aí, quando eu fizer isso, olha o que vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer o x, que é essa expressão toda, que é a quadrado mais a menos 1, e isso vai multiplicar o y mais 1, sendo que o y é essa expressão que está aqui. Então, aqui vai aparecer 1 mais a menos a ao quadrado, só que mais 1. E isso tudo vai ser igual a zero. E veja que, nesse caso, como agora eu coloquei em evidência, se você quer que um produto seja igual a zero, ou o primeiro fator é zero, ou o segundo fator é zero. Beleza? Então, dessa forma, você evita de chegar numa equação de quarto grau. Você não precisa fazer essa distributiva. E por que eu falei que é um pouco mais didático? Porque é mais fácil, acho pelo menos, enxergar isso nesse produto, como eu estou mostrando aqui para vocês, do que daquela forma que eu fiz na prova, que você teria que jogar uma coisa para o lado, fazer, quando é igual a zero, quando é diferente de zero e tal. Se você tivesse sacado essa jogada daqui para cá, talvez chegando nesse produto você lembrasse, pô, se eu tenho A vezes B igual a zero, ou A vale zero, ou B vale zero. E aí você vai ter que lidar só com duas equações de segundo grau. Tranquilo? Bom, então agora vamos terminar a nossa questão. Terminando aqui agora, o que a gente vai ter? Tá? Vou só fazer mais uma etapa aqui. Então, a gente vai ter a quadrado mais a menos 1, que multiplica. Aqui vai ficar 1 mais 1, que é 2. Então, vai ficar 2 mais a menos a quadrado. Já vou até escrever na ordem mais convencional da equação de segundo grau. Então, menos a quadrado mais a mais 2 igual a zero. E se isso tudo é igual a zero, então a gente tem duas opções, certo? Primeiro, ou o a quadrado mais a menos 1 é igual a zero, ou, nossa segunda opção, o menos a quadrado mais o a mais o 2 é igual a zero. Beleza? Aqui, galera, para a resolução não ficar mais extensa ainda, porque ainda quero discutir com vocês o lance do polinômio do quarto grau, eu vou pular uma etapa, especialmente nesse caso aqui, tá? Eu não vou resolver a fórmula de Bhaskara, eu vou fazer por soma e produto. Nesse caso, a soma das raízes, que é o menos b sobre a, vai dar menos 1, e o produto das raízes, que é o c sobre a, também vai dar menos 1. Esse caso aqui vai ser meio complicado de fazer por soma e produto, é o segundo que é melhor. Nesse segundo caso, a soma vai ser menos b sobre a, o que vai dar 1, e o produto vai ser c sobre a, que é o 2 dividido por menos 1, que vai dar menos 2, beleza? Então, nesse caso, a gente vai chegar em duas raízes aqui. Eu vou chamar aqui essa raiz de A1 e A2, e essas raízes são iguais a 2 e menos 1, beleza? Porque quando você multiplica as duas, fica menos 2, e quando você soma as duas, fica igual a 1. Então, a gente já tem duas raízes aqui
dessa nossa equação, que são o 2 e o menos 1. Nessa outra, se você tentar fazer por soma e produto, vai ficar um pouco mais complicado, porque você vai ter que buscar dois números cuja soma seja menos 1 e o produto seja menos 1. Só que a única forma de você ter um produto menos 1, se você pensa em números inteiros, é menos 1 e 1. Então, menos 1 e 1, se você somar os dois, vai dar 0, não vai dar menos 1. Então, não vai ser muito útil fazer por soma e produto, que você vai ter que ficar pensando em números que não são números inteiros. Tá? Então, aqui sim, fazendo pela fórmula de Bhaskara, fazendo um pouquinho rápido aqui, você vai ter que o A é menos B, o B vale 1, então menos 1, mais ou menos a raiz do delta. O nosso delta vai ficar B quadrado, que é 1 ao quadrado, menos 4AC, que é menos 4 vezes 1 vezes o menos 1, que vai dar mais 4. Então, vai ficar raiz de 1 mais 4, que é 5. Então, vai ficar menos 1 mais ou menos a raiz de 5. Tudo isso dividido por 2A, que é 1, né? O A vale 1 aqui. Então, isso aqui vai ser 2, tudo isso dividido por 2. Logo, a gente vai ter duas raízes aqui, vou chamar de A1 e A2. Uma delas, menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, e a outra, menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Tranquilo? Bom, galera, notem que nessa questão, lá no início, ele falava que o valor de saída a ser enviado ao navio receptor ele era dado pela soma das duas maiores soluções dessa equação. Ou seja, a gente achou 4 soluções para essa nossa equação. Tá? A gente achou menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, menos 1 menos raiz de 5 sobre 2, 2 e menos 1. Beleza? Quais dessas são as duas maiores? Tá? Então, perceba aqui o seguinte, ó. Essa raiz que está aqui, com certeza ela é negativa, porque é menos e menos. Então, menos 1 menos raiz de 5 vai dar um número negativo, sobre 2 vai continuar sendo negativo. Então, isso aqui, negativo. O menos 1 também é negativo. O 2 é positivo. E menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, como raiz de 5 é maior do que 2, então se eu pego um número que é maior do que 2 e subtrai 1, ele vai ficar positivo. Dividido por 2, ele vai continuar sendo positivo. Ou seja, eu tenho aqui, dessas minhas 4 raízes, 2 que são positivas e 2 que são negativas. Logo, as duas maiores raízes, então vamos finalizar aqui agora. Então, logo, as duas maiores soluções são menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 e o 2. Beleza? Então, como ele quer a soma dessas duas maiores soluções, então você vai pegar aqui o 2 e vai somar com aquele menos 1 mais raiz de 5, tudo isso dividido por 2. Colocando tudo isso daqui sobre 2, vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Então, vai ficar 4 menos 1 mais a raiz de 5. E isso aqui vai dar 3 mais a raiz de 5 dividido por 2. Beleza? Então, a soma das duas maiores soluções, né, vai corresponder àquele 3 mais raiz de 5 sobre 2. E a nossa alternativa correta aqui vai ser a letra E. Beleza? Mas vejam que é uma questão muito difícil, né? Muito conteudista, muito algébrica, né? Você tem que ter uma boa manipulação algébrica aí. E por isso que eu comentei que, na minha opinião, essa é a questão mais difícil da prova. Beleza? Agora, vamos lá. Vamos fazer um extra aqui, um adicional, tá? Para caso você tivesse ou você não tivesse, né, conseguido evitar a equação de quarto grau. Beleza? Então, se você não tivesse evitado a equação de quarto grau, você poderia ter chegado nessa etapa aqui, que eu estou marcando ali com asterisco, e você poderia ter chegado aqui, ó, a quadrado mais a menos 1, que multiplica menos a quadrado mais a mais 2, tudo isso igual a 0. E aí, se você desenvolvesse isso daqui, você ia chegar em menos a quarta, aí deixa eu ver aqui, aqui vai ter um a ao cubo, e aqui vai ter um menos a ao cubo. Então, a ao cubo vai acabar sumindo. Aqui a gente vai ter um 2a quadrado com... Deixa eu fazer aqui, senão eu vou acabar me perdendo, né? Eu queria cortar uma linha, mas eu não vou fazer isso não, senão eu vou me perder. Vai ficar menos a quarta mais a ao cubo. Deixa eu escrever tudo isso. Mais 2a quadrado. Menos a ao cubo. Mais a quadrado, que vai vir daqui.
mais 2A, que é esse produto. Eu estou marcando cada produto que eu estou fazendo aí, né? Menos 1 vezes menos A quadrado vai ficar mais A quadrado. Depois, menos 1 vezes A vai ficar menos A. E aí, por fim, menos 1 vezes 2 vai ficar menos 2. Tudo isso igual a zero. Então, a gente chegaria aqui nessa expressão. E aí, agora, juntando, né, os equivalentes aí nessa equação, vai ficar menos A à quarta. O A ao cubo vai embora com o menos A ao cubo. O A quadrado, a gente tem 2A quadrado, mais A quadrado, mais A quadrado. Então, vai dar mais 4A quadrado. O A, você tem aqui 2A menos A, então vai ficar mais A. E a gente tem aqui também o menos 2. Beleza? Tudo isso daqui vai ser igual a zero, certo? Bom, deixa eu ver, aqui vai dar 3, 3, 1, 1, beleza. Então, olha só, chegamos nessa equação de quarto grau, certo? Qual é a melhor forma, né, de você resolver uma equação de quarto grau? Ou você vai tentar pegar aquela equação de quarto grau e fatorar, só que, na verdade, se você fosse fatorar essa equação de quarto grau, você ia ter que chegar em algo mais ou menos nessa linha que está aqui, beleza? Então, se você não percebeu que aqui já estava fatorado, você não ia pensar em fatorar essa equação de quarto grau, ou você faz um estudo das raízes desse polinômio, né, dessa equação de quarto grau. E aí, uma das raízes óbvias, vamos colocar assim, desse polinômio, é o menos 1. E por que o menos 1 é uma raiz? Porque quando você pega todas as potências de expoente par, que são esse A à quarta, esse A quadrado, e um A elevado a zero, que está implícito ali na multiplicação pelo menos 2, os coeficientes que acompanham essas potências pares são menos 1, mais 4 e menos 2. Quando você soma menos 1 mais 4 e menos 2, isso vai dar 1, que é o mesmo coeficiente de quando você soma os coeficientes das potências ímpares. E aqui, no caso, a única ímpar é o A primeira, e você só tem aqui o coeficiente 1. Quando esses dois valores dão iguais, significa dizer que o menos 1 é uma raiz daquele polinômio, né, ou daquela equação. Por quê? Porque o menos 1, quando você eleva a expoente par, ele muda o sinal. Quando você eleva um expoente ímpar, ele mantém o sinal, né, o sinal negativo, no caso. Então, se você pegou um menos 1, elevou um expoente par, ficou positivo, então os coeficientes que acompanhavam aquelas potências pares vão ter os seus sinais mantidos. Se você pegou um menos 1 e elevou a um expoente ímpar, aquele menos vai continuar e ele troca o sinal do coeficiente que acompanha aquela potência ímpar. Ou seja, se a soma das potências pares, né, dos coeficientes que acompanham as potências pares, é igual à soma dos coeficientes que acompanham as potências ímpares, então o menos 1 é uma raiz porque ele vai inverter o sinal daqueles da potência ímpar e manter os das pares, fazendo com que a soma dos coeficientes dê zero. Isso não é uma parada muito óbvia, tá? Mas é uma das raízes que você deve testar quando você está estudando polinômios. Você geralmente testa o 1, o menos 1 e o 0, tá? O 0 é quando você não tem termo independente, o 1 é quando a soma de todos os coeficientes é 0 e o menos 1 quando acontece isso que eu acabei de comentar com vocês. E se você percebeu que o menos 1 é uma raiz, aí você pode usar o dispositivo de Briot-Ruffini. Como que funciona esse dispositivo de Briot-Ruffini? Bom, você coloca aqui essa raiz, que é o menos 1. Tá? Aqui você coloca todos os coeficientes desse polinômio, nessa região que está aqui em cima, inclusive os que não aparecem aqui, que é o caso do que acompanha o A ao cubo. Então, você vai ter aqui menos 1, que é quem acompanha o A à quarta, 0, que é quem acompanha o A ao cubo, mais 4, que é quem acompanha o A quadrado, mais 1, que é quem acompanha o A, e o menos 2. E esse dispositivo reduz o grau desse polinômio. Então, isso aqui é um polinômio grau 4, e como eu sei que menos 1 é uma raiz, ele vai reduzir esse polinômio agora para um grau 3. Bom, como que é feita essa redução? Você baixa esse valor aqui, então fica menos 1, e nesse dispositivo você multiplica e soma com o próximo. Depois multiplica, soma com o próximo. Depois multiplica, soma com o próximo, e assim por diante. Fazendo isso, menos 1 vezes menos 1 é mais 1, com 0 fica mais 1. Depois, menos 1 vezes mais 1 fica menos 1, com 4 fica mais 3. Depois, menos 1 com mais 3 fica menos 3, com mais 1 fica menos 2. Por fim, menos 1 vezes menos 2 fica mais 2, com aquele mais 2 isso aqui vai dar 0.
e sempre tem que dar zero esse último, porque é isso que me garante lá pelo estudo de polinômios e pelo dispositivo de Birol-Ruffini, que isso aqui é uma raiz desse polinômio. Ou seja, eu já descobri aqui que menos 1 é uma raiz, então isso aqui implicou para a gente em menos 1 é uma das raízes desse polinômio. E agora eu tenho um polinômio que está aqui embaixo, que é um polinômio de grau 3. Então, isso aqui agora é quem eu vou igualar a zero, que seria o menos a ao cubo, mais o a ao quadrado, mais o 3a, menos o 2, tudo isso vai ser igual a zero. Beleza? Bom, chegamos nesse ponto. Estou até rindo porque é tão bizarra essa questão, tão complexa se você caísse nessa equação de quarto grau, que chega a bater um desespero. Essa equação que está aqui agora é uma equação de terceiro grau, que a gente também não sabe resolver. Não tem existe uma fórmula fechada, mas a gente não estuda ela no ensino médio, né? Igual a fórmula de Bhaskara. Bom, nesse caso, o 0 não vai ser uma raiz óbvia, o 1 não vai ser uma raiz óbvia e nem o menos 1 vai ser uma raiz óbvia. Quando isso acontece, você tem uma outra forma de pesquisar raízes nesse polinômio, que é você pega todos os divisores do termo independente e divide por todos os divisores do coeficiente que acompanha aquela potência de maior grau. Em linhas gerais, é como se você pegasse esse menos 2, pegasse esse menos 1 que está aqui, pegasse todos os divisores do menos 2, todos os divisores do menos 1 e fizesse uma razão entre um e outro, tá? Entre cada uma dessas possibilidades. Essas possibilidades são as possíveis raízes racionais desse polinômio que está aqui, beleza? Se você está bem familiarizado com isso, uma das suas tentativas aqui, um dos seus testes, seria o próprio 2, porque quando você divide menos 2 por menos 1, o 2 é um dos valores que surge, né? Quando você pega os divisores do menos 2, divide pelos divisores do menos 1. Então, se o 2 é uma possibilidade, você testaria esse 2 aqui e veria se ele dá zero, quando você substitui o 2 nessa equação. E você vai perceber que dá, porque quando você joga o 2 aqui, isso fica menos 8, isso aqui fica 4. Então, isso aqui já deu menos 4. Quando você joga o 2 aqui, 3 vezes 2 fica 6, 6 menos 2 vai dar 4. Opa, menos 4 mais 4 deu zero. Isso aconteceu quando eu joguei o 2 no lugar desse A, o que significa dizer que o 2 é uma raiz dessa equação. Beleza? Se o 2 é uma raiz dessa equação, você pode, de novo, utilizar o dispositivo de Birol-Ruffini. Então, você pega aqui o 2, pega os coeficientes desse polinômio de grau 3 que está aqui. Então, você pega aqui o menos 1, mais 3, menos 2. Faz a mesma lógica do dispositivo. Então, desce aqui o menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Com mais 1, menos 1. 2 vezes menos 1 fica menos 2, com mais 3 fica mais 1. E por fim, 2 vezes mais 1 é 2, menos o 2 vai dar 0. Ou seja, de fato, esse número que está aqui, que é o 2, é uma raiz. Então, a gente acabou de descobrir que aquela nossa equação de quarto grau original também tem o 2 como uma raiz. E agora, a gente reduziu esse nosso polinômio mais um grau. Reduziu de grau 3 para grau 2. E a gente chegou em menos a quadrado, menos a mais 1, igual a 0. E essa equação do segundo grau a gente sabe resolver, beleza? Inclusive, foi ela que a gente resolveu aqui, tá? Só que com sinais trocados. Ó. Essa equação é rigorosamente a mesma dessa, só basta multiplicar por menos um dos dois lados que você vai chegar de uma em outra. E quando você resolvesse essa equação aqui, né, ou essa daqui de baixo, você descobriria essas outras duas raízes. Então, veja, resolvendo essa equação, você descobriu essa raiz e essa outra raiz que está aqui, e você já tinha percebido que 2 era uma raiz, que foi o que a gente encontrou aqui, e que menos 1 também era uma raiz, que foi o que a gente encontrou aqui. Ou seja, a gente encontrou as mesmas raízes, porque é o mesmo problema. Só que isso daqui demandaria que você tivesse um conhecimento de polinômios, né, muito aprofundado. Então, os alunos que chegaram, né, nessa equação de quarto grau e que tentaram resolver, tinham que saber muito bem polinômios, porque senão dificilmente conseguiriam sair dessa questão. Beleza? Então, por isso que eu acho que essa é a questão talvez mais difícil dessa prova, mais conteudista, porque das duas uma, ou o aluno tinha que ter uma percepção muito boa para sacar
esse lance aqui, tá? Primeiro, de colocar isso aqui em evidência para sacar que aqui você teria um produto que é igual a zero, então ou um fator é zero ou o outro é zero e tal. Isso já demandaria uma boa percepção por parte do aluno. E para o aluno que foi fazendo mais na raça mesmo, ele chegaria numa equação do quarto grau e para resolver ele teria que ter um domínio muito grande da parte de polinômios. Então, com certeza, essa é uma das questões mais difíceis, se não a mais difícil aí da prova do Enem 2021. E eu espero que vocês tenham conseguido entender bem toda essa ideia aí dessa questão, beleza?